Milionário entra em pânico ao descobrir a verdadeira identidade da babá negra. Era uma manhã ensolarada em São Paulo, e Leandro Alencar, o milionário viúvo, estava prestes a descobrir que a vida reserva surpresas que nem o dinheiro pode evitar. Ele caminhava nervoso pela mansão enorme, tentando se adaptar à ausência de Ana, sua esposa falecida. O filho Davi corria pela casa como um ciclone, sua risada ecoando como música triste no coração de Leandro. O garoto sentia falta da mãe de uma maneira que doía em todos. Para acalmar a tempestade de emoções, Leandro decidiu contratar uma babá. Foi então que conheceu Sara Mendes. Sara era como um raio de sol. Com seu sorriso gentil e jeito atencioso, imediatamente conquistou o pequeno Davi. Sua presença trazia risos e brincadeiras, algo que há muito faltava na mansão. Mas por trás daquela alegria, uma sombra se formava na mente de Leandro. Enquanto observava Sara brincar com seu filho, ele se via se apaixonando por ela. O aperto no peito era constante. Como ele poderia se sentir assim? E Ana, o que ela pensaria? As horas passavam e Davi parecia florescer sob os cuidados de Sara. Mas, a cada momento de felicidade, a culpa de Leandro crescia. Ele se sentia como um traidor. A dor do luto misturava-se ao amor que começava a brotar, criando uma confusão insuportável. Sara, percebendo a tensão, tentava se inserir na nova dinâmica familiar, mas sempre com a insegurança de ser apenas uma substituta. Sua própria história, envolta em segredos, pesava como uma âncora em seu coração. Quando Leandro decidiu que era hora de falar sobre seus sentimentos, um clima tenso se instalou. Sara, cansada de sentir como uma intrusa no luto do patrão, resolveu se afastar. Mas o dia do aniversário de Davi mudou tudo. Festa colorida, sorrisos e balões. Mas uma conversa entre eles se tornaria o verdadeiro presente. Diante da emoção do momento, Leandro, tomado pela urgência, confessou seu amor por Sara. Palavras desesperadas flutuaram no ar, e ele lutou contra as memórias de Ana, garantindo que Sara era a única. Mas quando tudo parecia ficar bem, uma cópia de um documento que Sara carregava caiu ao chão. Leandro ficou paralisado. A verdade, suas vidas estavam interligadas de uma maneira inesperada. O passado de Sara, revelado em traços rápidos, explodiu entre eles como uma bomba. O que a conexão com Ana significava? Um mistério aterrador se formou. Como construir um futuro quando o passado assombra cada passo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As palavras de amor de Leandro ainda pairavam no ar, pesadas e carregadas de emoção. Mas o que aconteceu a seguir foi como um soco no estômago. O documento que caiu ao chão se desdobrou, revelando uma fotografia amarelada, que fez o coração de Leandro parar por um instante. Ele se abaixou, apanhou o papel e, ao olhar a imagem, sentiu o mundo girar à sua volta. Era uma foto de Ana, mas não era só isso. Ao lado dela, sorridente, estava Sara, em uma lembrança capturada em um dia ensolarado, em uma festa de aniversário. A mesma festa de Davi, anos atrás. A realidade começou a desmoronar. Leandro forçou a memória,
mas não conseguia encaixar as peças. Como isso era possível? Sara, assustada, se aproximou, os olhos arregalados. Espera, você não pode ver isso. Sua voz tremia. O pânico em seu olhar fez o peito de Leandro apertar ainda mais. Ele girou a foto, a mente rodando, fazendo conexões que não compreendia. A única certeza que tinha era que ali, bem diante dele, estava uma ligação inegável entre as duas mulheres que amava. Você conhece minha esposa? A incredulidade plateava suas palavras, cada sílaba se tornando mais pesada que a anterior. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O ar parecia pesado, como se as paredes ouvissem, absorvessem o choque. Sara, agora pálida, tentou se explicar. Leandro, eu era só uma babá. Não sabia cápsulas do tempo que guarda imagens e segredos. Seu olhar se fixou na criança que brincava ao fundo, ignorante de toda a tensão que preenchia a sala. Era como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. Eu trabalhei para Ana antes. A adrenalina pulsava nas veias de Leandro. Ele não sabia se estava prestes a explodir ou desmoronar. O que mais ela escondia? Mas por que você nunca disse nada? Que mais você sabe dela? O seu olhar se tornava furioso, mas também transbordava dor. A confusão misturava-se ao prazer negligenciado por meses, enquanto o amor começava a ser ofuscado por um passado nebuloso. Sara hesitou, seu rosto um emaranhado de dúvidas. Eu não queria te magoar. Vocês eram felizes, e eu... A adrenalina pulsava nas veias de Leandro. Ele não sabia se estava prestes a explodir ou desmoronar. O que mais ela escondia? Mas por que você nunca disse nada? Que mais você sabe dela? Ela escondia. Seu olhar se tornava furioso, mas também transbordava dor. A confusão misturava-se ao prazer negligenciado por meses. Enquanto o amor começava a ser ofuscado por um passado nebuloso. Sara hesitou, seu olhar um emaranhado de dúvidas. Ele não sabia se estava prestes a explodir ou desmoronar. O que mais ela escondia? Mas, por quê? Então eu apareci. A confissão esbarrou na fraqueza de suas palavras, revelando uma fragilidade que Leandro não esperava dela. Mas o clima mudara novamente. Isso não era apenas sobre amor. Era um teatro de segredos e mentiras entrelaçadas. Em um instante, os risos de Davi se transformaram em ecos distantes, enquanto Leandro percorria a sala com a mente a 1000 por hora. Como poderia confiar nela agora? A verdade soava como uma traição. De repente, o chão pareceu tremer sob seus pés, e a campainha da mansão tocou. O som profundo ecoou, interrompendo momentaneamente a tensão. Leandro se virou para ver, em completo estado de alerta. Quem poderia ser? Qual novo capítulo estava prestes a se desdobrar? O sorriso de Davi se apagou, e a inocência do pequeno se desvanecia na sombra do desconhecido. A verdade estava prestes a desmoronar com a força de uma tempestade. E Leandro estava no olho do furacão. Leandro, com a foto de Ana e Sara em suas mãos trêmulas, sentiu um frio na espinha. O coração batia a 1000 por hora, e a adrenalina pulsava como se estivesse prestes a explodir. Ele olhou para Sara, que estava pálida, e o silêncio entre eles se tornou um abismo. O garoto, Davi, ainda brincava lá atrás, ignorando a tempestade emocional que se formava. O peso da revelação era avassalador. Então você conhecia minha esposa? A primeira babá dela? O tom de Leandro era uma mistura de incredulidade e raiva. Ele queria entender,
mas as palavras pareciam sufocá-lo. Antes que Sara pudesse responder, a campainha tocou novamente. Desta vez, o som era insistente. Um arrepio percorreu a espinha de Leandro. Ele não podia se dar ao luxo de ignorar. Virou-se para a porta, o coração acelerando. O que era mais aterrorizante? Enfrentar a verdade sobre Sara ou descobrir quem estava chamando? Um movimento abrupto, Leandro se dirigiu à porta. Ele abriu com força, e o que viu fez seu estômago revirar. Em pé, com um olhar inquieto e angústia escritos na face, estava um homem que ele nunca esperava ver novamente. Marcos, Marcos? A voz de Leandro ecoou, uma mistura de surpresa e raiva. Marcos era o irmão de Ana, o homem que havia se afastado da família após a morte dela. Por que ele estava ali agora? Leandro, eu preciso falar com você, disse Marcos, a voz trêmula como um fio prestes a se romper. O olhar do homem desviou para o interior da casa, onde Sara estava. O clima tornou-se ainda mais pesado, como se a tempestade prestes a se abater já estivesse ali. Sobre o quê? Leandro perguntou, tentando manter a calma, mas a fúria dentro dele era palpável. Eu tenho segredos sobre Ana. Algo que você precisa saber, algo que você nunca soube. Marcos se declarou, os olhos fixos em Leandro. E isso afeta Sara. What are you talking about? Leandro quase gritou. A angústia estava subindo como fogo em seu peito. O que mais poderia ser revelado? Sara se aproximou cautelosamente. Marcos, o que está acontecendo? Sua voz estava carregada de tensão. Marcos engoliu em seco, um aperto no peito visível. Eu não queria que soubessem, mas Ana e eu tivemos um problema. E isso inclui a Sara. O ambiente ficou ainda mais denso. As palavras de Marcos eram como lâminas afiadas cortando o ar. Leandro olhou para Sara, que agora parecia mais pálida que antes. O nó na garganta se apertou e uma sensação de traição aflorou. O que você escondeu, Sara? Você sabia sobre isso? Sua voz quase falhou. Não, eu não sabia. Eu era só a babá, ela respondeu, mas já não parecia tão certa. O olhar de desespero entre eles fez o coração de Leandro acelerar. Davi, do outro lado da sala, parou e olhou para os adultos, seus olhos grandes e azuis cheios de confusão. Ele sentia a mudança no clima e ficou em silêncio, um pequeno em um mundo em desmoronamento. Marcos respirou fundo e balançou a cabeça. O passado de Ana está mais próximo de vocês do que você imagina. E a única maneira de entendê-lo é desenterrando verdades que muitos prefeririam manter escondidas. Leandro sentiu o chão tremer sob seus pés. A vida que acreditava entender, a dor de perder Ana, o novo amor por Sara, tudo isso estava prestes a ser transformado em um labirinto de segredos e revelações que ameaçavam desmantelar tudo novamente. A tensão no ar era palpável, o futuro deles pairando à beira do abismo. Então, o que você está esperando? Fale, Leandro exigiu, a impaciência crescendo. Ele precisava saber. Marcos olhou de novo para Sara, um silêncio carregado passando entre eles. Vou te contar tudo, mas você pode não gostar do que vai ouvir. E assim, no meio daquela tempestade, com Davi ainda perdido na confusão, a verdade começava a se desenrolar, como uma bola de neve. E Leandro não sabia se estava preparado para o que viria a seguir. Marcos respirou fundo, e suas palavras pairaram pesadamente no ar. O passado de Ana está mais próximo de vocês do que você imagina, e a única maneira de entendê-lo é desenterrando verdades que muitos prefeririam manter escondidas. Leandro mal conseguiu processar. Ele sentiu um giro no estômago. O que mais poderia haver? E, acima de tudo, como aquilo afetava Davi,
que ainda brincava, alheio à tormenta emocional que o cercava. Antes que Marcos pudesse falar mais, algo estrondoso ecoou pela sala. O vidro da janela estalou. Todos se voltaram, assustados, e Davi se encostou na parede, os olhinhos arregalados de medo. Foi quando a porta da mansão se abriu com um golpe. Era um homem desconhecido, alto e imponente, com uma expressão que misturava raiva e desespero. "O que você está fazendo aqui?" Leandro gritou, o coração na garganta. O intruso olhou diretamente para Sara, como se ela fosse a única razão de sua presença. "Sara, você não deveria estar aqui." Ele gesticulou, a voz abafada por uma mistura de pavor e raiva. Davi começou a chorar, percebendo que algo estava terrivelmente errado. "Quem é você?" Leandro se interpôs, tentando proteger o filho. O homem estranhamente ignorou Leandro, mantendo o foco em Sara. "Você não deveria ter voltado. Eles não podiam descobrir." A tensão na sala aumentou, como se uma corda prestes a se romper estivesse esticada em torno deles. O pânico irrompeu nos olhos de Sara, que deu um passo atrás. "Max, o que você está?" gaguejou, claramente em choque. "Eu não queria que isso acontecesse." "Você sabe que não deveria ter aceitado esse trabalho." A voz do homem soava como uma tempestade prestes a desabrochar. Leandro, agora completamente perdido, olhou de um lado para o outro. O que estava acontecendo ali? "Vocês se conhecem?" questionou, a incredulidade transparecendo em sua voz. "Sim, eu sou Max, ex-colega de Sara e de Ana," ele respondeu, uma sombra passando por seu rosto. "Isso tudo é culpa sua. Você voltou para revirar o passado." "Mas eu não sei do que você está falando." Sara, aflita, tentava desvendar as palavras confusas, porém carregadas de intensidade. Davi, ainda em lágrimas, se agarrou à perna de Leandro, enquanto a confusão se transformava em desespero. Como um raio, a verdade se acendeu. Você é quem eu acho que é?" Leandro murmurou, a voz embargada. A reação de Sara e as palavras de Max não eram meras coincidências. Uma sombra do passado estava prestes a sair à luz. Eu precisava te proteger, Leandro. Não sabia que o Max viria. E quanto mais você descubra sobre a Ana, mais cerca de verdades que eu não sei se posso deixar escapar." Leandro sentiu o mundo desabar de novo. Segredos? Mentiras! Uma nova onda de raiva e confusão se formou dentro dele. O que mais estava escondido? "Davi, vai para o seu quarto", ele ordenou, e o menino hesitou, sentindo o clima pesado. Mas não havia outra opção. Assim que Davi se afastou, Leandro encarou Sara e Max. "Então, o que mais vocês não me contaram? O que mais está escondido nessa casa?" Sua voz era perfeita mistura de dor e raiva. A expressão de Max ficou sombria. "Não é só sobre Ana. Tem a ver com você também." E nesse momento, enquanto o ar parecia espesso e uma tempestade de emoções assolava a casa, as dívidas do passado estavam prestes a ser cobradas. O futuro de Leandro e de todos ao seu redor começou a parecer muito mais sombrio do que ele imaginava. Marcos respirou fundo e suas palavras pairaram pesadamente no ar. "O passado de Ana está mais próximo de vocês do que você imagina. E a única maneira de entendê-lo é desenterrando verdades que muitos prefeririam manter escondidas." Leandro mal conseguiu processar. Ele sentiu um giro no estômago. O que mais poderia haver? E, acima de tudo, como aquilo afetava Davi, que ainda brincava, alheio à tormenta emocional que o cercava. Antes que Marcos pudesse falar mais, um barulho estrondoso
soou como um trovão na casa. As luzes piscavam e o vidro da janela estalou. Todos se voltaram, assustados, e Davi se encostou na parede, os olhinhos arregalados de medo. Então, a porta da mansão se abriu violentamente. Era um homem desconhecido, alto e imponente, com uma expressão que misturava raiva e desespero. "O que você está fazendo aqui?" Leandro gritou, o coração na garganta. O intruso olhou diretamente para Sara, como se ela fosse a razão de sua presença. "Sara, você não deveria estar aqui", ele gesticulou, a voz abafada por uma mistura de pavor e raiva. Davi começou a chorar, percebendo que algo estava terrivelmente errado. "Quem é você?" Leandro se interpôs, tentando proteger o filho. O homem ignorou Leandro, mantendo o foco em Sara. "Você não deveria ter voltado. Eles não podiam descobrir." A tensão na sala aumentou, como se uma corda prestes a se romper estivesse esticada em torno deles. O pânico irrompeu nos olhos de Sara, que deu um passo atrás. "Max, o que você está?" gaguejou, claramente em choque. "Eu não queria que isso acontecesse. Você sabe que não deveria ter aceitado esse trabalho." O homem exclamou, a voz tremendo. Leandro olhou de um lado para o outro, completamente perdido. O que estava acontecendo? "Vocês se conhecem?" questionou, a incredulidade transparecendo em sua voz. "Sim, eu sou Max, ex-colega de Sara e de Ana", ele respondeu, seu olhar fixo na mulher, como se ela fosse a única culpada. "Isso tudo é culpa sua. Você voltou para revirar o passado." "Mas eu não sei do que você está falando." Sara, aflita, tentava desvendar as palavras confusas, porém carregadas de intensidade. Davi, ainda em lágrimas, se agarrou à perna de Leandro, enquanto a confusão se transformava em desespero. Leandro sentiu o sangue ferver. "Você? O que mais você está escondendo, Sara?" Sua voz quase saiu como um grito. Sara balançou a cabeça, mas ele podia ver a dúvida nos olhos dela. A atmosfera estava pesada, e no meio dessa tempestade emocional, algo mudou. Max se aproximou ainda mais de Sara. "O que você não contou a ele, Sara? O que tinha naquela caixa que você levou da casa da Ana?" O silêncio que seguiu foi como um corte, olhares trocados. O coração de Leandro disparava. "Que caixa? O que você está dizendo?" Ele se agachou, tentando pegar a atenção de Davi, que estava prestes a explodir em lágrimas novamente. Sara olhou para Leandro com um misto de medo e culpa. Eu prometi a Ana que nunca diria. A caixa era algo que ela queria que ficasse escondido. A sala parecia girar. "Mas o que tem nessa caixa?" Leandro quase gritou. Sentindo a pressão, Davi começou a chorar mais alto, e a tensão crescia como uma onda prestes a quebrar. Max tomou uma decisão. "O que você não sabe, Leandro, é que a caixa está ligada a segredos que podem mudar tudo. Ana não era quem você pensa. E ela tinha um plano que envolvia Sara." A verdade ecoou nas paredes. Leandro ficou paralisado. Cada palavra de Max era como uma facada, e a confusão tomava forma. O que mais estava escondido? A vida que ele acreditava conhecer estava prestes a se despedaçar. E o futuro deles, com Davi no centro, agora estava mergulhado em um mar de incertezas. Uma tempestade de segredos aguardava para ser desvelada, e o peso daquela possível revelação pairava feito uma nuvem escura sobre eles. "Então, o que você está esperando? Fale." Leandro exigiu, a impaciência crescendo. Ele precisava saber. "Você pode não gostar do que está prestes a ouvir", Max disse, e enquanto as palavras pairavam no ar, o mundo de Leandro parecia estar à beira do colapso, e a única certeza que tinha era que a tempestade estava apenas começando. Max olhou de um lado para o outro, o olhar fixo em Sara, como se a fúria acumulada pudesse explodir a qualquer segundo.
Você tem que entender, ele gritou, a voz tremer tão forte que fez Davi dar um passo para trás, assustado. O que ela te deixou não é só uma simples caixa. Os olhos de Leandro se estreitaram. Que caixa? Que segredos? A cada palavra, o tom de sua voz subia, a urgência se tornando quase insuportável. O que você quer dizer com não é só uma simples caixa? Sara estava pálida. Sua respiração tornava-se entrecortada enquanto ela tentava agir. Max, chega! Para isso! Mas Max não parecia escutar. Ele continuava a encarar Sara, claramente atormentado. Eu devia ter falado antes, mas a verdade é que Ana... Max hesitou, seu olhar desviando de Leandro para o chão, como se estivesse pesando suas próximas palavras. Ana não era quem você pensava. Ela teve um passado obscuro, envolvida em coisas que iam muito além de qualquer um de nós. Davi, que estava ouvindo tudo, olhou para a mãe, buscando proteção. O pequeno se sentia perdido e confuso. Mãe, quem é esse homem? Ele perguntou, os olhos cheios de lágrimas. Davi, tudo bem, fique perto de mim, Leandro disse, segurando o garoto como um escudo. Mas sua atenção estava voltada para Max, que, porém, parecia hesitante em continuar. O clima era insuportável. Por favor, Max, não me faça isso. Eu prometi a Ana, Sara implorou, seus olhos suplicantes. Leandro sentiu o nó na garganta apertar. O que havia sido prometido, o que mais ele não sabia? Max, respirando fundo, finalmente se soltou. Ana não apenas foi sua esposa. Ela estava envolvida em um esquema, algo altamente perigoso, e você, Leandro, pode ser parte disso sem nem saber. A última frase ecoou como um trovão. O quê? Como assim? O coração de Leandro disparou, as peças do quebra-cabeça se embaralhando em sua mente. As palavras de Max ressoavam, profundas e ameaçadoras. Nesse momento, um meio sorriso triste cruzou o rosto de Max. Ela e Sara não eram apenas babá e patroa. Elas eram mais do que isso. Se você quer saber a verdade, você não pode ignorar o que está prestes a ouvir. Chega! Eu exijo saber agora! Leandro gritou, a raiva misturada com um medo profundo. Então, como se um pane tivesse sido ativada, Max começou a revelar uma história que mudaria tudo. Houve um acidente. Leandro. Um acidente que Ana nunca quis que você soubesse. Ele começou a falar sobre o malandro, um novo personagem que não fazia parte do seu mundo, mas cujas conexões estavam prestes a se revelarem. Sara parecia petrificada, mas antes que qualquer outra palavra pudesse sair de sua boca, um aviso soou do telefone de Leandro. Uma mensagem que fez seu coração parar. Leandro, você precisa saber que Ana... Ela não teve tempo de terminar. O telefone tocou novamente. Ele olhou a tela e ficou paralisado ao ver o nome. Era uma conta desconhecida, mas com um endereço que fazia seu estômago revirar. Era o nome de uma pessoa que ele nunca esperava ouvir. Mariana, a irmã de Ana. Davi sobe ao seu quarto. Ele pediu em um sussurro, o coração apertado. Vocês vão querer ouvir isso. A revelação estava prestes a desmoronar. O que mais restava das sombras do passado. E o que aquele telefone realmente significava. Max olhou de um lado para o outro. O olhar fixo em Sara, como se a fúria acumulada pudesse explodir a qualquer segundo. Você tem que entender, ele gritou, a voz tremendo tão forte que fez Davi dar um passo para trás, assustado. O que ela te deixou não é só uma simples caixa. Os olhos de Leandro se estreitaram. Que caixa? Que segredos? A cada palavra, o tom de sua voz subia, a urgência se tornando quase insuportável. O que você quer dizer com não é só uma simples caixa? Sara estava pálida, sua respiração entrecortada enquanto tentava agir.
Max, chega! Isso não é hora para isso! Mas Max não parecia escutar. Ele continuava a encarar Sarah, claramente atormentado. Eu devia ter falado antes, mas a verdade é que Ana... Max hesitou, seu olhar desviando de Leandro para o chão, como se estivesse pesando suas próximas palavras. Ana não era quem você pensava. Ela teve um passado obscuro. E você, Leandro, pode ser parte disso sem nem saber. Davi, que estava ouvindo tudo, olhou para a mãe, buscando proteção. O pequeno se sentia perdido e confuso. Mãe, quem é esse homem? Ele perguntou, os olhos cheios de lágrimas. Davi, tudo bem, fique perto de mim, Leandro disse, segurando o garoto como um escudo. Mas sua atenção estava voltada para Max, que parecia hesitante em continuar. O clima era insuportável. Por favor, Max, não me faça isso. Eu prometi a Ana. Sarah implorou, seus olhos suplicantes. Leandro sentiu o nó na garganta apertar. O que havia sido prometido? O que mais ele não sabia? Max, respirando fundo, finalmente se soltou. Ana não apenas foi sua esposa. Ela estava envolvida em um esquema. Algo altamente perigoso, e você pode ser parte disso sem saber. As palavras de Max ecoaram como um trovão. Como assim? O coração de Leandro disparou, o quebra-cabeça se embaralhando em sua mente. O que mais estava escondido? Por que não me contou antes? Então, como um golpe de surpresa, a porta da frente se abriu com força. E uma mulher de cabelos soltos e olhar intenso entrou. Chega, Max. Ela tinha uma expressão de desespero estampada na face. Leandro ficou atônito. Era Mariana, irmã de Ana. Mariana? A voz de Leandro saiu como um sussurro. O que ela estava fazendo ali? Você não pode deixar que ele te engane, gritou Mariana, apontando para Max. Ele não é quem você pensa que é. A caixa não é só sobre Ana. É sobre você, Leandro. Todos ficaram em silêncio. O ar parecia congelar. Davi, já em lágrimas, olhou para a mãe, buscando respostas em meio àquela confusão. Max estava imóvel, a expressão de pânico tomando conta de seu rosto. O que você está fazendo aqui? Isso não é seguro. Eu não posso ficar em silêncio enquanto eles se metem em algo que os afetará para sempre. Mariana estava visivelmente transtornada. Leandro, tudo o que você sabe sobre sua vida e sobre a Ana pode ser uma mentira. O choque foi instantâneo. Leandro começou a tremer. Mentiras? O que você quer dizer com isso? As peças começavam a se deslocar de lugar, e o que antes parecia um amor seguro e genuíno estava ruindo diante de seus olhos. Mariana se aproximou, ofegante. Aquela caixa contém algo que Ana nunca quis que você soubesse. E Max, ele sabe mais do que deixou transparecer. Você precisa ver isso. Leandro sentiu seu coração acelerar. O que tem nessa caixa? Coisas que não podem ser ditas em voz alta. Coisas que vão mudar tudo, respondeu Mariana, pegando o telefone no bolso e mostrando uma foto antiga de Ana em uma festa, cercada por pessoas que pareciam estranhas, mas conhecidas. Leandro, você tem que entender. A verdade pode ser mais dolorosa do que a ilusão. Ele se sentiu tonto. O que mais estava escondido? O futuro dela, do Davi e o seu próprio estavam em um fio. Ele olhou para as duas mulheres, sua mente girando. O que mais você não me contou, Sarah? Essa pergunta pendia no ar como um raio prestes a desabar, e a tempestade de segredos estava apenas começando a se desenrolar. Max olhou de um lado para o outro, o olhar fixo em Sarah, como se a fúria acumulada pudesse explodir a qualquer segundo. Você tem que entender, ele gritou, a voz tremendo, tão forte que Davi deu um passo para trás,
assustado. O que ela te deixou não é só uma simples caixa. Os olhos de Leandro se estreitaram. Que caixa, que segredos! A cada palavra, o tom de sua voz subia, a urgência se tornando quase insuportável. O que você quer dizer com não é só uma simples caixa? Sara estava pálida, sua respiração entrecortada, enquanto tentava agir. Max, chega! Isso não é hora para isso! Mas Max não parecia escutar. Ele continuava a encarar Sara, claramente atormentado. Eu devia ter falado antes, mas a verdade é que Ana... Max hesitou, seu olhar desviando de Leandro para o chão, como se estivesse pesando suas próximas palavras. Ana não era quem você pensava. Ela teve um passado obscuro, e você, Leandro, pode ser parte disso sem nem saber. Davi, que estava ouvindo tudo, olhou para a mãe, buscando proteção. O pequeno se sentia perdido e confuso. Mãe, quem é esse homem? Ele perguntou, os olhos cheios de lágrimas. Davi, tudo bem, fique perto de mim. Leandro disse, segurando o garoto como um escudo. Mas sua atenção estava voltada para Max, que parecia hesitante em continuar. O clima era insuportável. Por favor, Max, não me faça isso. Eu prometi a Ana. Sara implorou, seus olhos suplicantes. Leandro sentiu o nó na garganta apertar. O que havia sido prometido? O que mais ele não sabia? Max, respirando fundo, finalmente se soltou. Ana não apenas foi sua esposa. Ela estava envolvida em um esquema, algo altamente perigoso, e você pode ser parte disso sem saber. As palavras de Max ecoaram como um trovão. Como assim? O coração de Leandro disparou, o quebra-cabeça começando a se embaralhar. A expressão de Mariana mudou, e ela se aproximou, quase afundando os olhos em Leandro. Leandro, ouça, a caixa pode conter um segredo sobre sua herança, algo que pode te ligar ao passado de Ana de uma forma que você nunca imaginou. Ele sentiu as pernas vacilarem. Minha herança? O que você quer dizer? A confusão só aumentava. Não é possível. Mariana, com um olhar frenético, pegou o telefone de Leandro, mostrando uma foto antiga que fez seu coração parar. Era uma imagem da família de Ana, com ela bem pequena. No canto, um homem conhecido. Leandro, você precisa ver isso. Esse homem é seu pai. O choque foi como uma descarga elétrica. O mundo de Leandro começou a desmoronar. O quê? Meu pai? Não, isso não pode ser verdade. O nó no estômago agora era um abismo. Sim, Ana e seu pai estavam juntos antes de você nascer e eles esconderam isso. Ele nunca soube que você existia. A voz de Mariana quicou de desespero. Sara estava em choque, olhando para Leandro. A dor refletida em seu rosto mostrou que a realidade estava prestes a se tornar insuportável. Mas Max, como você sabe disso? Porque eu fiz parte disso. Tudo estava interligado entre nós, e saber a verdade custou caro. Max murmurou, sua voz baixa, quase quebrada. Leandro se sentia perdido, a realidade se esfacelando. Então, tudo o que eu conhecia, tudo o que sou, é baseado em uma mentira? Perguntou, um tremor na voz. Davi, sem entender, começou a chorar novamente. Mãe, por que o homem está gritando? O que está acontecendo? Ele olhou para Max e Mariana, a confusão estampada em seu rosto. Davi, fica com a mamãe. Leandro sussurrou, lutando contra as lágrimas. Ele precisava da verdade. Mas a verdade parecia uma fúria prestes a desmoronar. E então, como um pesadelo tomando forma. A porta bateu com força, fazendo todos saltarem. Uma figura se destacou no batente, e o coração de Leandro congelou. Era um homem alto e sombrio, com um olhar que carregava segredos e promessas de destruição. Chegou a hora, ele disse com uma voz profunda que ecoou pela sala.
Vocês não deveriam ter mexido com a caixa. O passado não pode ficar enterrado. A tensão subiu vertiginosamente, como um vulcão prestes a entrar em erupção. O novo e o antigo colidiam, e as verdades eram apenas a ponta do iceberg. O que mais estava escondido nas sombras? A tempestade estava apenas começando, e Leandro sabia que só o tempo revelaria o laço aterrorizante entre eles. A tensão aumentou na sala, como um fio prestes a se romper. Leandro olhou para o homem desconhecido, seu coração batendo forte. Quem é você? Sua voz saiu rouca, repleta de confusão e temor. Mariana deu um passo à frente, protegendo Davi. Você realmente não conhece sua própria história? O homem, com um olhar sombrio, deu um sorriso torto. Eu sou Rafael, amigo de Ana, e estou aqui para garantir que a verdade não venha à tona. Leandro sentiu o chão abrir sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Que verdade? Sua mente girava numa espiral sem fim, impossível de ignorar. Não há como esconder por muito tempo. A caixa não é apenas um jogo de segredos, mas um artefato de um passado que pode destruir você, Leandro. A tensão na voz de Rafael era palpável e todos na sala sentiam o peso de suas palavras. Você está mentindo, Sara gritou, a voz carregada de desespero. Nada do que quando tínhamos uma vida normal surgiu a esse ponto. Rafael riu, um riso áspero e rouco. Uma vida normal? A verdade é que Ana não era apenas uma mulher comum. Ela estava envolvida em coisas terríveis. E você, meu caro, também envolve-se. O choque pulsou através de Leandro. Ele olhou para Sara, buscando respostas. De que coisas você está falando? A voz tremia, revelando um misto de medo e raiva. Davi, que estava agachado perto da mãe, olhou de um lado para o outro, os olhos arregalados. Mãe, quem é esse homem? Ele está falando coisas estranhas. O pequeno tremia, e a inocência da criança se despedaçava diante da realidade cruel. Rafael se aproximou mais, suas palavras pesadas como chumbo. Ana tinha um passado de crimes, Leandro, e você não é apenas um viúvo. Você é parte de um plano maior, algo que ela havia deixado em suspenso. A caixa contém provas que podem prender você nessa teia. Provas? Que tipo de provas? Leandro estava à beira de explodir. Ele mal conseguia processar as palavras de Rafael. Provas de que você não é quem pensa que é, e que a vida que você acreditou ter foi construída sobre mentiras. Hackers, organizados, pessoas muito pobres e poucos amigos. Ana precisou se livrar de seus vínculos, e isso incluiu você, afirmou Rafael, um sorriso sinistro desenhado no rosto. O que você quer dizer com isso? Leandro se sentiu tonto, o mundo girando. Ele não sabia em quem confiar. Você está dizendo que Ana... que tudo isso foi uma grande mentira. A atmosfera parecia eletrizada. Davi se encolheu contra a mãe, suas lágrimas caindo silenciosamente. Mãe, o que está acontecendo? Ele sussurrou, sua voz frágil. É melhor você sair da minha vida agora, Sara gritou, a fúria consumindo-a. A caixinha não pode ser revelada. Mas Rafael continuou, a voz mais intensa. O que você precisa saber pode acabar com todos os sonhos que você acreditou, Leandro. Sua vida pode estar em perigo. E eu garanto que não sou o único que está atrás de respostas. Nesse instante, uma sirene distante começou a tocar. A realidade temida parecia estar se aproximando. Alguém havia se movido nas sombras. Alguém que não queria que a verdade fosse revelada. E então, um estrondo na porta fez o coração de todos parar. Davi gritou, e a cena que se desenrolou a seguir foi pura tensão. Uma mulher magra, com olhos ardentes e expressão feroz, espreitou pela porta. Chegou a hora das revelações, Leandro.
Com esta nova chegada, a sala ficou em silêncio e uma sombra se instalou, um eco do caos que ainda estava por vir. Ninguém estava preparado para o que viria a seguir. A verdadeira batalha pelo passado acabara de começar e as consequências ainda estavam longe de serem conhecidas. Leandro, Sara e Mariana estavam paralisados, todos os olhares fixos em Rafael. A tensão na sala crescia como um vulcão prestes a entrar em erupção. Vocês estão brincando com forças que não compreendem, ele declarou, seus olhos frios refletindo um passado obscuro. A caixa contém a verdade sobre a vida de Ana, e vocês vão precisar dela para sobreviver. Sobreviver? Leandro repetiu, o medo pesando em sua voz. Sobreviver a quê? Rafael avançou, a expressão inabalável. Você tem inimigos que nem mesmo sabe que possui, Leandro. A ligação de Ana com seu pai e os segredos que ela entendeu como proteção agora ameaçam a segurança de todos aqui, especialmente a de Davi. O menino, assombrado, segurava a mão de sua mãe com força. A sala estava carregada de um silêncio opressor. Quando Leandro olhou para Sara, percebeu que ela também estava assustada, o rosto pálido como uma folha de papel. Mas eu só quero proteger meu filho, Leandro exclamou, sentindo o coração acelerar. E é por isso que você precisa abrir essa caixa. Mariana interveio, sua voz agora calma e firme. A única maneira de enfrentar o que vem é entendendo tudo isso. Leandro respirou fundo. Então vamos fazer isso. Vamos abrir a caixa. Rafael, surpreso com a determinação de Leandro, olhou para a porta. Se você está disposto a enfrentar a verdade, então venha. Mas saiba, uma vez que você entrar no caminho da verdade, não há como voltar atrás. Leandro não hesitou. Eu estou preparado. O que mais eu posso perder? A sala parecia momentaneamente mais leve, como se a decisão os libertasse da pressão que os cercava. Eles se dirigiram juntos para o sótão, onde a caixa estava guardada. A madeira rangia sob seus pés enquanto ascendiam as escadas. No sótão, a caixa estava coberta de poeira e teias de aranha, como se as memórias dentro dela tivessem estado adormecidas por anos. Leandro hesitou, mas ao sentir a mão de Davi em sua, soube que não poderia voltar atrás. Ele abriu com um movimento firme. Dentro haviam fotos, documentos e uma carta de Ana. Com as mãos trêmulas, ele pegou a carta e começou a ler. Palavras de amor, de dor e de promessas de que ela sempre estaria com ele em espírito. E mais importante, a verdade sobre seu passado, o legado que ele nunca soube que tinha. As peças começaram a se encaixar. Os olhares de impotência foram substituídos por um novo propósito. Estavam todos juntos nessa jornada, e agora precisariam enfrentar os ventos da mudança que se aproximavam rapidamente. Vamos enfrentar isso juntos, Leandro disse, a voz firme. Ele olhou para Davi, cujos olhos brilhavam com esperança. Nada vai nos separar. Então, como um eco distante, uma porta se fechou em algum lugar da casa, causando um arrepio nos rostos deles. O mistério ainda não tinha fim. A conexão entre o passado e o futuro estava mais forte do que nunca, mas juntos eles estavam prontos para o que viesse. E antes de tudo começar de verdade, eu preciso da sua ajuda. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E escreva um like poderoso nesse vídeo para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. Estou louco para saber como você se sente. Não espere nem mais um segundo e compartilhe isso com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho.
Sua participação é crucial para que possamos continuar trazendo histórias como essa. Vamos juntos!